Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast e hoje nós vamos conversar com um casal sobre um tema muito relevante. Eu tenho certeza que esse tema pode ser útil para você ou para alguém próximo de você. Nós vamos falar sobre um assunto que daqui a pouco eu vou deixar eles apresentarem. A gente vai conversar com um casal que está à frente do projeto e do Instagram, do perfil @montando um time. Você já pode seguir aí, pesquisar no Instagram, @montando um time. E agora eu vou apresentar quem são, né, essas pessoas e essa família que você vai conhecer melhor no episódio de hoje. À frente do Montando um Time está a Florence, médica cirurgiã, e Gustavo, procurador do estado do Rio Grande do Sul, que são pais de 5 lindas crianças e que fazem parte do perfil @montando um time no Instagram. Seja bem-vinda, Florence, seja Obrigada. bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela Obrigado. participação. Nós é que agradecemos aqui a oportunidade de participar, de vir conversar um pouco, de trazer a nossa ideia, o nosso perfil, tentar trazer um pouco de informação para todo mundo, um pouco de entretenimento, enfim, nos apresentar nesse bate-papo hoje que a gente espera que seja bem aproveitoso. Muito bom. Obrigado pela presença também, Florence. A gente que agradece. Sobre o Montando um Time, o Montando um Time ele surgiu a partir do momento que a gente começou após o casamento, a gente teve o primeiro filho, depois tivemos gêmeos, aí veio o quarto filho e veio o quinto filho e muitos amigos vinham e falavam: vocês estão montando um time? Vocês estão montando um time? Que é isso, né? Além das várias brincadeiras que sempre surgem e tal. E aí a gente optou por criar um Instagram, o @montando um time. Inicialmente, éramos pais de 5 crianças, que a gente diz típicas, 5 crianças, ok, e tudo bem, e era mais para um Instagram familiar. Porém, ao longo do tempo, a vida vai apresentando para a gente surpresas. E uma delas foi o diagnóstico de autismo do nosso quarto filho e algum tempo depois do nosso quinto filho. Depois disso, acabou que, com o passar do tempo, o Montando um Time ele acabou mudando de propósito. Ele deixou de ser um Instagram só da nossa família para ele ser um Instagram onde a gente pode estar levando informação, gerando conteúdo onde a gente pode ajudar as pessoas, colaborar, informar, acolher e acalentar crianças e famílias que também têm o diagnóstico de, seja transtorno do espectro autista, TDAH, são os chamados neuroatípicos. Então, nós somos uma família mista de crianças neurotípicas e neuroatípicas, além de ser pais de 5 meninos. Não posso falar que são lindos, porque realmente eles são lindos mesmo. E muito bom. E eu tô sabendo também que hoje vocês comemoram 9 anos juntos, né? Além desse momento especial de iniciar o podcast, hoje também é um momento especial para vocês como casal. Sim, hoje é um dia bem especial. Nós comemoramos hoje 9 anos de casados, Que na legal. verdade. Nós estamos juntos há mais de 13 anos já. É uma data escolhida, né? Em homenagem à minha esposa, Dia das Mulheres. E o Montando um Time, na verdade, começou como uma brincadeira, porque nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, nós somos de Belo Horizonte, ela de Oliveira, né? Ambos de Minas Gerais. E era um meio de contato com a nossa família, à distância ainda que virtual, né? De passar um pouco do nosso dia a dia, de conversar, de trazer notícias dos nossos filhos que começaram a nascer muitos em sequência, né? E tinha aquela brincadeirinha, não, É a- vocês estão montando um time, é o Exatamente. quarto, o quinto. Exatamente. No terceiro já começamos a escutar, né? Mas vocês vão montar um time? Vocês estão montando um time, né? E daí veio a inspiração. Bem orgânico, bem natural o surgimento. E pegou. Na verdade, criamos essa página do Montando um Time. E ainda vieram mais 2, né? Sim. Depois, para completar o nosso time, que já formamos aí comigo, né? 6 homens na família. É isso aí. E teve essa virada de chave, né, para o lado informativo a partir do momento que surgiu o autismo, né, que é algo espontâneo, né, um perfil que era mais ligado à família, a registros. Vocês tiveram essa virada de chave quando vocês perceberam, receberam esse diagnóstico. Como que aconteceu essa intenção de informar, de compartilhar conhecimento?
Começou, na verdade, depois do diagnóstico, mais do segundo filho. O nosso quarto filho, o Mário, hoje ele tem 4 anos. Com 1 ano e 6 meses ele não falava. Ele era não verbal, não falava nenhuma palavra. E antes dele a gente teve gêmeos. E os nossos gêmeos nasceram prematuros de 33 semanas. Porém, com 1 ano, 6 meses, 2 anos, eles falavam. E falavam frases, falavam tudo. E o Mário, com 1 ano e 6 meses, nada. Nada. Falei, tá errado, tem algo errado, isso não está certo. Eu sou, como médica, eu sou uma pessoa, e cirurgiã, eu sou uma pessoa bem cética, bem ali, tem uma coisa errada. O Gustavo já mais positivo, não, tá tudo bem e tal, conversando com o nosso sogro, que também é pediatra. Não, pode não falar, mas cada criança tem seu tempo e tal. E eu optei por pegar um questionário do neurodesenvolvimento infantil, onde a gente responde perguntas sobre o desenvolvimento da criança desde o nascimento dela. Sim. E aí juntamos eu, Gustavo e a moça que trabalhava na nossa casa na época. Então, existia a mãe muito negativa, muito real, o pai extremamente positivo e não, tá tudo bem, e ela fazia o meio termo. Então, quando a gente foi preenchendo o questionário, eu fui vendo que a gente estava chegando num local onde a gente não seguia juntos. Então, nisso, eu optei por marcar uma consulta com a neuropediatra do nosso filho. A nossa neuropediatra é a Thelma Nossi, onde a gente levou para poder fazer uma primeira consulta. E nessa primeira consulta, ela olhou o Mário, enquanto conversava sobre ele, nascimento, como que foi a gestação, tudo e tal. Acho que ela se sentiu à vontade em conversar comigo. Eu perguntei para ela, falei assim, é autismo, né? Aí ela, Você mesmo eu mesmo já eu perguntei. percebeu e perguntou. Eu já perguntei pra ela, é autismo, né? E aí eu acho que ela se sentiu à vontade em dizer sim. Ele é autista, ele tem características do transtorno do espectro autista. Ele não faz comandos que eu espero que ele faça para uma criança da idade dele naquele momento. Fora que ele era não verbal, ele não falava nenhuma palavra. Nada. Qual era a idade dele nesse ano e 6 contexto? meses. 1 ano e 6 1 ano e meses. 6 meses. E só pra gente contextualizar para quem tá assistindo esse episódio no YouTube ou ouvindo nas plataformas, né? O primeiro diagnóstico foi com o quarto ou quinto filho? Foi o quarto filho, o Mário. O quarto. E qual a idade dos seus filhos hoje, né? A gente comentou sobre 5 meninos, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco, mas quais as idades? A gente tem o Benício, que ele tem 7 anos. Ele vai fazer 8 anos dia 20 de março agora. Temos os gêmeos Theo e Luca, de 6 anos, que farão 7 anos dia 16 agora de março. Em seguida vem o Mário, que acabou de fazer 4 anos, dia 28 de fevereiro. E temos o Filipe, de 2 anos, que vai fazer 3, dia 20 de maio. É uma escadinha, né? É uma escadinha. É uma escadinha. É uma escadinha. E aí, com a Thelma, ela pegou, falou, e aí a gente, eu não esqueço, a gente pega, descendo o elevador com o Mário junto, e conversando, o Gustavo virou pra mim e falou assim, eu quero uma outra opinião. Eu olhei pra ele e falei assim, não temos, vamos tratar. Porque se tem uma coisa no autismo é que tempo é cérebro é neuroplasticidade. Você pode até não ter o diagnóstico fechado, mas você pode começar as terapias. Você não pode perder o tempo. Então, a gente começou a terapia e o Gustavo começou o processo de assimilar aquele diagnóstico. É um diagnóstico que eu queria? Claro que não. Eu sou mãe. Eu tinha outros 3 filhos que a gente chama hoje em dia de típicos e neuroatípicos. Tinha 3 crianças ditas normais em casa. É um baque? É um baque. É difícil de aceitar? Por mais que eu seja cética e seja assim muito pé no chão e cheguei da mesma forma que falei pra ela, é autismo, aquilo também me doeu. Aquilo também
pegou em mim, mas será que eu errei em algum ponto da minha gravidez? Será que alguma coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito? Porque o autismo ainda ele não tem uma causa específica, ele tem uma base genética, ela tem uma base no que tange a idade da mulher, a idade do homem, mas a junção dos dois também tem algumas coisas que são do cotidiano, mas tem bastante de genética. Hoje em dia tá ficando mais claro isso. E depois desse diagnóstico, a gente toma um baque e bora pra terapia. Mas apesar disso tudo, a gente pegou e também fizemos uma consulta com um psiquiatra, o Dr. Felipe Guimarães, para saber se eu tinha alguma coisa que eu pudesse fazer a mais pelo A meu filho. mais, sim. Não tinha nada, porque ele não tem, porque às vezes o autismo ele pode cursar com algumas outras comorbidades, como transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, ou um transtorno positivo desafiador, que são outras comorbidades, ou crises convulsivas, outras síndromes, não tinha nada. E depois disso a gente fez uma consulta com o Dr. Rodrigo, que é um geneticista aqui em Belo Horizonte, onde foram feitos todos os exames genéticos para se buscar saber se tinha uma causa genética, se era da minha família, se é por ele, e todos os exames normais. Complementando aqui a questão da virada de chave. Primeiro foi a necessidade de uma aceitação, realmente, do diagnóstico, né? Porque não é algo que a gente espera, não é algo que a gente talvez deseje, né? Se a gente sempre idealiza, nosso filho perfeito, sem nenhum problema, e etc. Mas, na verdade, todos eles são perfeitos dentro da forma como eles são. E isso que a gente precisa entender. A gente Legal. precisa abraçá-los, né, da forma como eles são e fazer o melhor para que a gente possa permitir a eles que tenham um desenvolvimento correto, um desenvolvimento adequado e principalmente sejam incluídos também Com em todas certeza. as atividades, etc. E eu acho que a virada de chave nossa veio a partir do momento em que nós começamos a encontrar uma certa dificuldade. Lógico, estávamos ainda no meio de pandemia, com o diagnóstico, etc., de encontrar locais adequados e que aceitassem para dar o início à educação da criança. E não só em questão educacional, mas em locais públicos que, porventura, a gente estava visitando, passeando, alguma coisa. Talvez um comportamento inadequado, rígido, ou até a falta de resposta para chamadas de atenção e etc., a gente passou a perceber olhares diferentes Sim. de pessoas... Preconceito de mesmo. preconceito mesmo. Sim. Talvez, logicamente, não compreendendo a situação e etc., isso acendeu uma luz de alerta. Nós precisamos, logicamente, aceitar o diagnóstico, compreender o que está acontecendo. Não somos especialistas, né? O que a gente traz, logicamente, é a nossa experiência particular. Mesmo como sendo pais. médica, eu não procuro estudar, eu não procuro tratar meus filhos. Eu sempre, mesmo que eu tome alguma conduta, eu sempre ligo para minha neuropediatra e Sim. converso com ela, falo com as terapeutas e tal. Mas antes de fazer alguma coisa, mesmo querendo já fazer. Eu leio alguma coisa sobre autismo, estudo alguma coisa, mas eu não pretendo nunca me tornar uma especialista de autismo, porque não é o meu perfil. Eu sou cirurgiã. Você atua como mãe. Eu né? sou mãe, Exatamente, eu sou e como médica, eu pai. sou cirurgiã. Eu não sou terapeuta dos meus filhos. E como pais, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos. Então, e a partir do momento que a gente virou essa chave, começou a lançar informações, olha, acho que podemos utilizar dessa plataforma para conscientização e passar informações, entender, compartilhar experiências boas, ruins, acolher a quem precisa, e tem sido, na verdade, surpreendente o retorno que nós temos tido, porque vem aparecendo muitas pessoas que vêm interagindo conosco através das plataformas e redes sociais, que mostram um número muito surpreendente, muito maior do que a gente pode imaginar, de pessoas que estão dentro do espectro e talvez, de certa forma, escondidas, com medo da reação da sociedade, de como vão ser recebidas, de como vão ser tratadas
etc. Então é por isso que a gente resolveu abraçar essa questão, abraçar, lançar e nos colocar ali como não vou dizer Não salvadores da não pátria. salvadores da pátria, Sim. mas um lugar para desabafar, para trocar experiências, para a gente poder Uma troca, uma né? troca. Legal. Exatamente. Muito bom. E Gustavo e Florence. Florence, correto, né? E Isso. Gustavo e Florence. Existe ainda uma resistência de pais que recebem o diagnóstico? Sim. Falo por experiência própria. A primeira vez que escutamos o diagnóstico, a primeira reação, lógico, é um baque, e como a Florence falou, que era uma segunda opinião. É de não aceitação, é de recusa. Mas depois que você começa a refletir, etc., falando, se eu recusar esse diagnóstico, eu não vou poder fazer o melhor que o meu filho merece. Então, o melhor, ainda que não seja ter o diagnóstico, o melhor é aceitar e buscar as melhores alternativas. O melhor tratamento. O melhor tratamento. É isso, Justamente. isso que eu ia abordar, porque a ausência da aceitação ou até do diagnóstico, né, a pessoa deixar de lado esse diagnóstico, pode gerar consequências, né? Que tipos Além de de trazer, só trazer consequências? sofrimento, né? Sofrimento Porque também. a criança talvez não receba o tratamento adequado, os pais fiquem ali remoendo essa situação e no futuro, com o prejuízo da falta de tratamento, a criança vai se desenvolver Vai regredir. não da melhor forma como ela poderia e talvez os pais fiquem até com remorso e com um sentimento de culpa, né? Eu poderia ter aceitado, eu poderia ter Se eu cuidado, tivesse se eu feito tivesse isso antes, feito talvez isso ou quando aquilo. alguém chegou e me apontou e me sinalizou ali que tinha algo errado, talvez se eu tivesse corrido atrás, se eu tivesse feito isso, talvez hoje meu filho estivesse melhor. Porque, como eu disse, é o que a gente escutou: tempo é cérebro, cérebro é neuroplasticidade. Então, a cada ano que passa, a cada mês que passa, se você não trata, se você não faz as terapias certas e as terapias adequadas e de forma adequada, na quantidade de horas adequadas, e principalmente com os profissionais que são capacitados. Porque não basta ter um psicólogo, uma fono ou uma terapeuta ocupacional. Eles precisam ser formados, habilitados para tratar cada tipo de criança. Cada criança é uma criança. Nós temos 2 autistas em casa. Aí você pode me perguntar: e o seu segundo filho? Como que aconteceu? Falei, bom, Filipe, eu brinco que a gente, entre aspas, a gente comeu bola. Porque, na verdade, foi quando ele ia fazer 2 anos, pouco antes dele fazer 2 anos. Era mês de março do ano passado. Ele faria 2 anos em maio. Aí vem o iPhone com aquelas fotos e aqueles vídeos, sempre lembrando a sua vida há 1 ano atrás. Sim. 2, 3 anos atrás. E nesses vídeos, nessas lembranças, vieram lembranças do Theo e do Luca, com 1 ano, tendo nascido prematuros. Eles ficaram 1 mês internado na UTI. E aí, com 2 anos, falando normal. Falando frases, brincando. Eu falei, peraí, tá errado de novo. Foi assim que vocês perceberam. Falei, tá errado de novo. Esse menino tinha... Porque o Filipe, ele balbuciou, ele falava palavras isoladas, mas já era para ele estar falando frases. Então, peraí que tá errado. E ele era muito bravo. O Mário também muito, muito, muito bravo mesmo. Era uma criança que ele me rejeitou por 1 ano. Foi só depois de muita terapia, onde ele passou a me aceitar. E o Filipe já nos rejeitando, a mim e ao Gustavo. Ele não aceitar o nosso abraço. E aí, nesse dia, eu lembro muito bem que a EMEI, que é onde os meus 2 meninos estudam, a EMEI da Timbiras, que é a Escola Municipal de Belo Horizonte, onde a Beatriz é a diretora, me ligou, mandou uma mensagem marcando uma reunião, nesse mesmo dia de manhã. E aí eu peguei, eu falei assim, tudo bem, Bia, era por volta de 10 horas a reunião lá. Antes eu peguei e liguei pra Thelma, preciso de uma consulta. Preciso levar o Filipe pra você ver. Aí chegamos na Thelma pegou, olhou, né? Porque as pessoas acham que o diagnóstico do autismo tem que ser com exames, tem que ser fazer um monte de testes.
o diagnóstico do autismo, ele é clínico. É Quem isso. faz é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, mas tem que ser um profissional especializado naquilo, no caso, a neuropediatra. E o diagnóstico é clínico, é baseado no comportamento da criança. É isso que eu ia perguntar, né? Para quem às vezes está ouvindo vocês compartilhando essas experiências, esses detalhes, né, de comportamento, como que a pessoa, né, qual profissional ela deveria buscar? Então, o ideal é que busque um clínico especialista, O neuropediatra. Tem neuropediatra. que ser um E ele neuropediatra. vai realizar um exame clínico. Ele vai avaliar. Ele não necessariamente vai pegar a sua criança, Uhum. ele vai tocar a sua criança como a gente espera, que aí vai no pediatra, ele examina, tira a roupinha, pesa. Não. Ele vai conversar com os pais e vai deixar a criança solta, na sua grande maioria. E ela tá conversando com você, mas ela não tá só conversando com você, ela tá conversando com você e tá de olho nele. Observando o comportamento. Por quê? O Filipe, na idade que ele estava, era esperado que ele fizesse algumas ações e comportamentos adequados para aquela idade. E ele não se comportou dessa forma. Ele estava aquém do que ela esperava para a idade dele. Sim. E nesse momento eu virei para a Thelma. É autismo? Ela é autismo. Ele é muito, entre aspas, melhor do que o Mário. Não é que ele é melhor do que o Mário, mas é um autismo muito diferente do Mário, que era um não verbal. Sim, ele é muito melhor do que o Mário. É um autista diferente, não é que é mais leve, não é que é mais fácil, mas assim, onde a perspectiva é mais rápida mediante o tratamento e da gente ter uma resposta, sim, mas temos que tratar. Muito Nisso bom. saímos de lá, fomos direto para a EMEI. E lá na EMEI veio as professoras questionando o comportamento dele. De ficar mais quietinho, brincando com os brinquedos, eu pegava o carrinho, rodava a rodinha, lá tem uma fontezinha, ele ficava lá na frente da fontezinha com a mãozinha na água, mas ele não interagia de forma coletiva. E ele falava? Sim, ele falava. Mas eu brinco com o Gustavo, parecia um papagaio repetindo aquilo que as pessoas falavam, só que de forma muito rápida. Pá, 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 pá. Você não conseguia compreender o que ele falava e ele não falava de forma funcional. Sim, não era uma interação, era uma... Não era uma... A gente perguntava, não tinha uma resposta de uma frase funcional. Por mais que ele falasse frases, não era nada funcional. E era tão rápido que você não conseguia nem entender. Sim. Então, quando a gente chegou na EMEI, chegamos com o diagnóstico. E desde então, eles estão na EMEI, os dois estudam lá. Quando é necessário, a psicoterapeuta vai e orienta. Quando às vezes eles têm comportamentos disruptivos ou comportamentos inadequados. O Filipe, a gente tinha questão onde ele tinha a mania de bater a cabeça quando se sentia contrariado. Chega em qualquer lugar. O autista, ele tem uma força que você não imagina. E ele tem uma tolerância à dor um pouco diferente da gente. Ele saía, batia a cabeça em qualquer lugar. Qualquer lugar. E... ficava roxo, nem ficava roxo. Então a gente passou a colocar um capacete de espuma nele. Então, a gente tem várias fotos no nosso perfil onde as pessoas verem e vão ver uma criança com um capacete. O que é aquilo? É um capacete de espuma para proteger. Ele quer bater a cabeça? Pode bater, mas vai bater com capacete de espuma. Até que com as terapias, hoje, graças a Deus, estamos fazendo 10 semanas sem ele bater a cabeça. Você vê que não é uma coisa da noite para o dia. Ele está tratando já há um certo tempo e tem 10 semanas que ele não bate a cabeça. Excelente. E, por exemplo, nesse caso do capacete de espuma, foi algo que vocês pensaram ou foi uma orientação que vocês vêm recebendo? Por acaso a gente já tinha um capacete de espuma, né, Gustavo? Porque... foi uma necessidade, na verdade, né? Sim. Porque por esse limiar de dor diferente e pela autoagressão, Sim. era preciso... E criança pequena, a gente precisa proteger a cabeça, né? Totalmente. Então, batia a cabeça na parede, na porta, chegou a bater até em cristaleira, quebrando coisas assim. Ele quebrou uma taça de cristal dentro da cristaleira. Olha só. E a cristaleira toda fechada. E chegou a machucar, cortar, falando, não, então a gente precisa, ainda que a gente não consiga ainda manejar
esse tratamento de uma forma que consiga interromper, a gente precisa pelo menos proteger, porque era muitas vezes algo muito rápido e disruptivo. Sim, Ele brincando com o brinquedo, ficava, se contrariava, lá, jogava o brinquedo, saia correndo e se batia. Então, entendi. assim, Do nada, É, saía e batia. O capacete a gente, na verdade, a gente já tinha, porque quando a gente teve os gêmeos, o Theo e o Luca, a gente teve o Benício, mas menos de um ano nasceram os gêmeos. sim, Então, e o Luca dos gêmeos, ele era o que necessitava de maior atenção. Então, uma forma dele chamar a atenção, ele saía e batia a testa. Só que diferente do Mário, ou do Mário não, do Filipe, que batia a cabeça e não esboçava dor alguma, e não, nem sequer chorar, uhum, o Luca batia e ficava roxo. E ele ficou com um sinal na testa das pancadas que ele deu. E sim, aí, nessa época, a gente consultou uma neuropediatra no Rio Grande do Sul, onde a gente morou, e ela disse pra ele que não tinha nenhuma alteração. Eu falei, não, porque daqui a pouco ele vai ter um dano cerebral de tanto bater a cabeça. Não, ele só precisa de atenção. Falei, entendi. tudo bem, beleza, atenção, mas vou comprar vou atrás na internet de um capacete pra poder proteger, porque senão daqui a pouco, uma hora, ele vai se machucar de verdade e aí não vai ser Sim, bom. E aí a gente pegou esse mesmo, eu nunca joguei fora, eu guardei esse mesmo capacete, e nesse capacete a gente pegou e colocou o Filipe. entendi. Porque essa dica pode servir até de utilidade para quem já passou por isso, né? Se às vezes essa questão da autoagressão, que pelo visto é um sintoma, faz parte, né, dessas, é uma síndrome ou não é um, o TEA, na verdade, ele é um transtorno de desenvolvimento neurológico. E os episódios de autoagressão, eles são bastante comuns em pessoas que estão nesse espectro. Então, não quer dizer que é uma constante, mas pode vir a acontecer. E Depende, e principalmente por causa do grau. Hoje em dia a gente não fala que é um autista leve, moderado, grave e um Asperger. Essa é uma classificação que ficou para trás. Hoje se trata o transtorno do espectro autista baseado no que a gente precisa fornecer para a criança para ela ter uma vida mais próxima do normal em grau. 1, 2, 3, ou nível de suporte. 1, 2 e 3. 3. Aí entra-se entre. É uma gama de sinais e sintomas. E se você me perguntar, os seus filhos estão aonde? Eu te digo que o Mário, que antigamente, que quando fez o diagnóstico ele era 100% não verbal, hoje ele Que é o fala, mais velho. que é o mais velho de 4 anos, ele fala algumas frases, já fala frases de mais de 3 palavras, está melhorando, progredindo, se socializando, está melhor. Ele não está no grau 2, mas também não o vejo no grau 1. Aí o Filipe. O Filipe eu não vejo ele no grau 2 e às vezes também não o vejo no grau 1. É possível que um autista grau 3 se torne um grau 1 com terapias? Sim. Mas ele nunca vai deixar de ser autista. Sim. Isso é o mais importante. Um autista vai ser sempre autista. Não existe cura, existe tratamento. Eu acredito que uma questão recorrente são as pessoas perguntando sobre isso. Existe cura para o Não, autismo? Não existe, não então. É um existe cura. tratamento, é um Existe acompanhamento. tratamento e o tratamento ele tem que ser contínuo para você manter sempre aquela criança regulada e estabilizada. na Às vezes eles vão até deixar de necessitar de terapias? Sim, às vezes não vão precisar de terapias. Eles vão melhorar a ponto de não precisar? Sim, mas eles vão criar formas de se autorregular. Existem várias crianças que se autorregulam, uns fazendo flapping, que são os movimentos com as mãos. Tem gente que às vezes precisa de ficar rodopiando, rodando. São formas da criança se autorregular. Nossos filhos não têm essas que a gente chama atipias, não têm esses comportamentos. Eles não têm nenhuma outra comorbidade, eles não têm nenhuma outra doença associada, mas eu ainda não os vejo sem a necessidade de terapia de forma nenhuma, muito pelo contrário, eles fazem. Todos os dois fazem psicoterapia, terapia comportamental, terapia ocupacional e fonoaudiologia. E eles têm assistente terapêutica em casa todos os dias ou na clínica. Entendo. E qual que é a importância, né, para quem está assistindo esse episódio ou ouvindo e ainda não começou uma terapia? O que que vocês veem que mudou completamente
o dia a dia após a terapia, apesar que eles ainda são bem pequenininhos, né? O Mário não falava, hoje ele fala. É igual a Florência colocou. Não existe cura, existe tratamento, existe terapias. Então, a partir do diagnóstico, você precisa identificar quais são as necessidades do seu filho, quais são as deficiências, quais pontos precisam ser abordados. Porque o tratamento não envolve assim, é um remédio, alguma coisa. Ele é multidisciplinar, na realidade. E a De acordo neuropediatra com a vai habilidade. guiar. Ela vai passar, como diz, a receita do bolo do seu filho. Ela vai, Exato. ela Que vai, é- ela vai guiar a neuropediatra, que no caso a nossa é a Thelma, ela vai fazer o relatório e vai falar: seu filho precisa, por exemplo, de 3 vezes por semana de psicoterapia, 2 vezes por semana de terapia ocupacional, mais 2 vezes por semana de fonoaudiologia. No nosso caso, o Mário, ele precisava de mais horas de fono porque ele era não verbal. Sim. O Filipe já focava mais na terapia ocupacional e na psicoterapia. E cada caso é um caso, né? Não Cada Cada caso é um adianta. caso. No Serviço Público de Saúde, inclusive, faça um planejamento de tratamento que é chamado de projeto terapêutico singular. Ele pode envolver fonoterapia, terapia ocupacional, terapia comportamental, muitas vezes Psicopedagogia. psicopedagogia, em alguns casos até ecoterapia, musicoterapia, hidroterapia, que também são tratamentos que são muito solicitados. Atividades circenses também. Interessante. E até um tema que é muito recorrente, né? A gente vê todo esse lado onde tem os desafios, são superações, né? Principalmente após o diagnóstico, Uhum. mas também tem certos comportamentos, por exemplo, relacionados à música, que pode ser desenvolvido porque gera essa atenção, né? Uma concentração em certos assuntos. Como isso funciona na prática? Cada criança é uma criança. Eu posso falar que na nossa casa, a questão da música, eles gostam de determinadas músicas. A gente não tem, na nossa casa, nossos filhos, eles não têm crises, onde a gente tem que pegar, colocar uma música e acalentar e acalmar. Mas existem casos onde determinada música faz a criança se acalmar e ajudar a se autorregular. Eu tenho amigas que têm filhos que tem uma que escuta a Sandy. Quando ela escuta a música da Sandy, o menino dela, quando escuta a música da Sandy, ele se autorregula e se acalma, se acalenta. Mas cada criança é cada criança, então cada um se autorregula de uma forma. Às vezes precisa de um abraço, às vezes é com movimentos de respiração, às vezes o pai ou a mamãe juntos, os dois ali respirando. Cada criança tem a sua forma, cada família sabe como vai fazer esse tipo de autorregulação, mas isso é com a ajuda das terapeutas. É elas quem vão guiar. Tanto que sempre que as crianças estão fazendo terapia, tem sempre as avaliações devolutivas. Ou seja, a gente sempre é chamado para uma conversa para dizer, ó, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, isso aqui não tá bom, isso aqui a gente precisa melhorar, eu preciso que você me ajuda. As primeiras coisas que o Mário fez foi aprender a dizer eu quero. O Mário quer bater no tronco e dizer eu quero. Assim, Mário, você quer? Eu quero. É ele fazer o sinal. Eu quero. Isso significa ele, mesmo que ele não falasse, é dizer eu quero. Mário, quer? Eu quero. É uma modalidade de comunicação alternativa. É uma forma de comunicação alternativa. Para os que são não verbais. Porque tem crianças que realmente vão ser não verbais por um grande período. E que foi incentivado pela psicoterapeuta. Foi ela quem fez. Hoje ele tem outros comandos, mas ele é uma criança que consegue falar e ele é muito esperto. A gente fala que dá nó em pingo d'água mesmo, porque ele é extremamente independente dentro de casa, na escola, ele faz o que ele quer, ele pega o pão, ele pega a manteiga, ele pega uma faca, e ele pega a torradeira e fala, eu quero uma torrada. Ele pega o ovo, ele pega a frigideira, pegou a frigideira. E foi pro Só não fogão. soube ligar. Olha Ele só só. não sabe ligar. Mas ele tomou iniciativa. Eles têm toda a iniciativa do que ele quer comer ou não comer. Ele decide por si só. Filipe também. Muito Só que bom. o Filipe já tem hoje uma fala mais produtiva, é uma fala onde a gente consegue entender o que ele quer. Ele fala boa noite, bom dia. Ele fala frases e ele fala frases com função. Ele conversa com função. Como seria um exemplo assim?
Filipe, boa noite. Boa noite, mamãe. Ah, sim, com Ele uma reação física não também, né? só, Uma não função. só com movimentos, mas se você pergunta, ele responde. Ou ele Uhum, pergunta, a gente responde. sim. O Mário ainda está caminhando. Ele já tem essa parte da fala melhor. E a questão dele, que era mais, né, de sociabilização, de socializar, e isso também tem melhorado com as terapias e medicação. E aí, medicação é seu médico, o médico do seu filho é quem vai dizer qual a medicação que é melhor e que é adequada para a situação de cada criança. E Oi. novamente, É, cada caso é um caso, cada não Cada dá caso é um caso é pra um caso. caso, falar não determinado existe. remédio deu certo Assim e como vai utilizar. Não é existe. recomendado isso, né? Não existe. Assim como existe risperidona, ariprazol, alguns casos se usa canabidiol, existe uma gama de medicações, mas cada caso é um caso, cada criança é uma criança, não existe uma receita de bolo. E não necessariamente você vai acertar a medicação na primeira medicação. Às vezes é tentativa e erro. Às vezes a primeira medicação não dá certo, às vezes tem que pegar e usar uma outra medicação. Isso já aconteceu conosco e tá tudo certo. A questão é que você precisa ter confiança no profissional que está com você. Se você confia com quem está com você, vocês vão juntos. Não só a neuropediatra, mas a nossa equipe de terapeutas é da equipe Laopa, é mais próximo da nossa casa. Então, é muito tranquilo o nosso relacionamento, a gente Legal. conversa muito fácil, tem um grupo de WhatsApp com todas as terapeutas, então, assim, é muito tranquilo o nosso relacionamento com elas. Assim como elas me cobram, eu também cobro. Então, assim, e a gente vai levando e a gente procura levar de uma certa forma, de forma leve. Porque a vida já é difícil, já é pesada. Tudo é difícil. A gente trabalha muito. Estamos aqui tentando fazer um trabalho para a gente poder tentar ver se a gente consegue melhorar para outras famílias. Para que não precisem, às vezes, caminhar por pedras que às vezes seriam descartáveis. Assim, você não precisava passar por caminhos tão árduo, tão difícil, mas assim, a gente quer levar informação, ajuda, acolher, e é para isso que o Montando um Time E o existe. importante Legal. também é que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né? Uma primeira reação após o diagnóstico é se recolher. O que é natural, é se recolher, é sofrer, é digerir o que está acontecendo. Mas a partir do momento que você descobre que outras pessoas também estão passando por situações semelhantes e que elas podem ajudar, elas podem se unir, podem se ajudar, o caminho se torna mais fácil. Sim, até porque vocês têm experiência e a experiência que vocês acumularam, né, ao longo desse percurso pode ajudar outras pessoas. Ao invés de elas passarem pelos mesmos desafios, fica mais fácil, fica mais leve, Quando você tem se alguém que torna, te né? apoia, que te ajuda, que te acolhe, é mais fácil, é mais leve. Até para fazer um marido entender um diagnóstico. Às vezes vem mães, conversam comigo, eu falo, converso, eu tento acalentar, eu procuro trazer. Muitas já foram na minha casa, porque como médica a gente tem um grupo de mães médicas. Assim como médicas, também temos grupo de mães e médicas de atípicos, tanto do Brasil como um daqui de Minas Gerais. Então a gente procura se acolher. E Sim, muitas vezes, mesmo sendo médicas, muitas de nós temos as nossas fragilidades. Tem dias que são dias bons e tem dias que não são tão bons. E nesses dias que não são tão bons, que são dias realmente ruins, é que a gente está ali para poder acalentar, acolher e abraçar. Porque é isso que faz a diferença. é isso aí. E muitas vezes a mãe, ela acaba virando uma mãe solo. Ou às vezes é muito mais raro, mas um pai solo. Mas as mães muitas vezes depois acabam caminhando sozinhas. Elas são abandonadas pelos seus maridos. E Gustavo, você comentou agora há pouco sobre acolher. As instituições, no geral, privadas, públicas, elas têm acolhido o público autista também, as famílias. Pela nossa experiência, a gente percebe que ainda é uma coisa muito incipiente, né? Talvez o autismo não seja do conhecimento do grande público e não tem ainda, a gente não percebe ainda uma acolhida adequada. A gente tem todo um arcabouço legislativo
para proteção, para inclusão de autistas, que hoje são inclusive enquadrados como pessoa portadora de deficiência. Nós Tem a temos lei, o Romeu Mignon. várias leis que vêm sendo editadas, né? Desde o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Berenice Piana, que é especificamente de proteção aos portadores de TEA, e mais recentemente a Lei Romeu Mignon, que criou em 2020 a CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação do Portador de TEA, para que ele possa se identificar, andar e eventualmente ser reconhecido ali como tal para receber um tratamento adequado. Sim. Mas a gente percebe pouquíssimos lugares que têm assim uma adaptação ou vamos Estão colocar aí, aptos a estão aptos receber uma têm algum família conhecimento. típica. Vamos colocar questões básicas, igual vagas para portadores de deficiência. São raríssimas as vagas preferenciais para famílias que têm alguém com TEA. Eu posso falar aqui em Belo Horizonte, na maior rede de shoppings de Belo Horizonte, você tem 2 vagas para crianças autistas neles. É isso Em todo um estacionamento você vê várias de idoso, várias de cadeirante, mas no símbolo do autista tem 2. É isso que eu ia comentar. Tem um shopping específico, né? Como você comentou, eu já vi vagas específicas, né? Que tem o símbolo ali do autista, mas foi o único. Só tem Então, 2 no vagas. meio Só tem 2. empresarial de Belo Horizonte, eu não vejo farmácias, eu não vejo supermercados, que é muito necessário. O Verdemar, eu posso falar alguns que o Verdemar possui, o EPA possui, o Supernosso eu não tenho certeza, mas o Supernosso possui sim. É algo necessário. É o símbolo necessário. do quebra-cabeça. Tudo passa pela questão da conscientização da sociedade, que existem pessoas com TEA, elas precisam compreender a situação do TEA, porque geralmente você olha para uma criança ou até um adulto com TEA, você não vai ver que aquela pessoa tem alguma deficiência, porque fisicamente ela aparenta normalidade. Mas a questão é de desenvolvimento neurológico, etc. Então ela merece um tratamento mais inclusivo, um acolhimento que Não só o TEA, mas todas as atipias, todas as crianças Exato. atípicas merecem. E tem direito. E até um assunto que está muito em alta, não te interrompendo, Gustavo, mas complementando, existe um cordão, né? Parece que um cordão do girassol e também sobre o autismo, com esse símbolo, né? Como que funciona Hoje em dia, esse formato? Existem 3 formas de colares. Existe o colar, o mais tradicional do autismo, que é o quebra-cabeça. Meus filhos têm uma carteirinha que a gente manda fazer na internet, é bem fácil de fazer, as pessoas. Quem quiser, basta entrar no nosso perfil, eu indico direitinho onde é que consegue fazer o cordão, você compra, é o cordão do quebra-cabeça, mas ele não é uma unanimidade na comunidade autista. Tem pessoas que não se identificam com o quebra-cabeça, porque o que o quebra-cabeça é? É algo que é desorganizado, que se organiza. Tem pessoas que não se reconhecem ali daquela forma. Existe também o de girassol, que é para síndromes de deficiência oculta. Não é só TEA, não é TDAH, é para fibromialgia, diabetes, é uma série de doenças que estão inclusas. Então a criança, o adulto pode usar o cordão de deficiência oculta. E no autismo ainda tem o símbolo do infinito, que também não é uma unanimidade para todos. Então, na nossa família, o símbolo do quebra-cabeça, ele está para a gente, ok, problema algum. Também temos o cordão do girassol? Temos o cordão do girassol. Para a gente faz sentido qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Eu prefiro usar o quebra-cabeça, porque ele diz quem é meu filho. Então, porque quando você diz deficiência oculta, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer doença, qualquer uma das patologias, né? Ou dos transtornos, melhor dizendo. Mas para nós faz sentido o quebra-cabeça. Recentemente, agora no mês de fevereiro, nós somos sócios do Minas Tênis Clube, e aí a gente foi chamado para fazer uma reportagem sobre autismo, porque a gente realmente cobrou sobre um pouco mais de inclusão do clube com a criança autista. E foi feita uma reportagem onde a gente conseguiu falar de uma forma foi bem bacana, né, Gustavo? Com um retorno bem legal para nós. E, principalmente, ajudar bastante gente, assim. A gente teve um retorno grande. A gente teve um feedback bem grande
bem grande de pessoas colocando, Se identificam se também, né? identificando, e se colocando, expor, expondo a né, vivência, a a sua sua situação. situação e a gente podendo orientar, compartilhar e ajudar e também cobrar o clube, Sim. né? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. E eu percebo que isso é muito necessário, porque, como vocês falaram no princípio, né, quando a pessoa descobre, o pai ou a mãe descobre um diagnóstico, a tendência às vezes é se afastar. E quando Se ele isolar. identifica que existe um casal que está movimentando e vem a público e fala que, olha, tem um caminho aqui para a gente seguir, vamos junto, vamos caminhar juntos aqui. Isso fortalece, né, as famílias que também Sim. passam. é, por esse momento de descobrir um diagnóstico. E me conta sobre o colar, né? Que é um detalhe até importante. Qual a importância desse colar, principalmente para a família, para o pai, para a mãe claro, pro autista também. O colar, ele identifica a criança. Então, se a gente pega e vai num restaurante, assim, ainda é muito pobre a educação no que diz respeito a restaurantes, às vezes até locais públicos, as pessoas ainda não sabem, os profissionais ainda não estão educados, ou então os locais não orientam os seus funcionários sobre a prioridade, porque temos prioridade. Sim, E às vezes, se isso demorar muito, uma criança pode entrar em crise e se autodesregular ali, diante um barulho muito alto ou uma quantidade de luzes muito intensas. Cada autismo tem a sua especificidade. Então, sempre quando às vezes a gente sai agora, a gente sai com o cordão do quebra-cabeça e a carteirinha deles. Eles têm a carteirinha do CIP-TEA, que é de autista, mas a gente fez um crachazinho. Então, mesmo que às vezes eles não fiquem com crachá, eu tô com crachá e se eu tô, por exemplo, estamos no Minas, eu pego e penduro. sim. Até porque isso evita uma abordagem ou uma necessidade de expor, né? De falar para a pessoa, olha, eu preciso desse atendimento prioritário por conta disso. Às vezes, mesmo com ele, a gente ainda Mesmo é com ele, obrigado a às vezes, se expor acontece. e falar. E acontece muito também de tratamento de rispidez com as crianças, porque às vezes elas não respondem a um comando, enfim, apresentam um comportamento inadequado no local público e segurança, atendente, coisas, orientadores, etc., não entendem, não identificam, né? Não tem Sim. a possibilidade de identificar que aquela criança possui o TEA e já chega no tratamento bastante ríspido. Então a gente precisa intervir, a gente precisa esclarecer, precisa explicar. Mas eles precisam ser orientados pelos É, seus. é uma Pelos seus. É uma necessidade né? é uma necessidade Capacitação. constante de Precisa de evolução e de capacitar. educação. Sim. A Isso gente- é um dos nossos intuitos. A gente fala, a gente fez uma reportagem super bacana no Minas. Fomos lá uma semana depois. E parecia que a gente não tinha feito nada. Porque Falta capacitação na prática, né? Que uma coisa é o discurso, independente é da uma coisa que instituição. realmente não vai se acontecer do dia para a noite. Com certeza não acontecerá do dia para a noite. Mas se você não se insistir, se você, no caso do nosso pai, se a gente não insistir, se a gente não cobrar, se a gente simplesmente largar a mão, é muito fácil você simplesmente, deixa para lá. Sim. Não é o meu propósito. Sim, e por exemplo, nesse contexto, quando vocês se dispõem a colaborar, vocês estão colaborando até com as instituições, que vocês são uma família, mas quantas famílias não usufruem daquele serviço Uhum. e esperam também um atendimento compatível com a prioridade, com a necessidade Às de vezes cada não estão família. prontas ainda para se expor Isso. ou ainda preferem estar ali dentro do seu, né, do seu grupo familiar e optam por estar ali e não se expor. Mas precisa. As pessoas precisam mudar a cabeça, abrir a cabeça e dizer que meu filho tem direito. Sim, Eu posso. Não é vergonha ter um filho autista com TDAH, um TEA, não. Isso não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário, é motivo de muito orgulho para ter meus filhos, todos eles, seja o mais velho, seja o mais novo, seja o autista, seja um
altas habilidades, seja um que não tenha nada disso. Filhos são dádivas, e os nossos filhos realmente são os amores das nossas vidas. A gente se ama, mas são os nossos amores, e por eles a gente faz tudo. Seja o mais velho, seja o mais novo, seja um típico, um atípico, a gente vai lutar pelo direito deles até onde for necessário. Não tem jeito. É um processo lento, natural, e que a gente tenta acelerar de conscientização e educação. Você vê, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Por quê? Porque as mulheres até hoje têm que lutar para conquistar seu espaço, conquistar seus direitos, fazer valer os seus direitos, né, e ser respeitada. A conscientização do autismo é mais uma dessas lutas, junto com os portadores de outras deficiências. Está vindo aí o dia 2. Dia 2 de abril está chegando aí, é o Dia Internacional, né, de conscientização do autismo. Sim. É mais uma luta que espero que não seja eterna, né, mas que a gente precisa travar, a gente precisa batalhar. Estamos lutando, não desistiremos, apesar de todos os pesares, nós estamos firmes, e aqui tem um casal que é duro na queda. E eu vejo que essas conquistas foram alcançadas graças a pessoas, né, mulheres que buscaram reconhecimento pelo Dia Internacional da Mulher, e casais, famílias como vocês também, que estão buscando esse reconhecimento em nome de várias outras famílias. Sim, é preciso ter voz. Sim. E o intuito do Montando um Time é esse também, reunir vozes, porque quanto mais pessoas se unirem em torno de uma causa, em torno de uma luta por reconhecimento e efetivação de direitos, mais força temos para conseguir alcançar. Muito bom. E juntos a gente é muito mais forte. Quando a gente encontra gente que topa e que topa essa empreitada, que pode ser meio uma loucura, eu falo que é uma doce loucura do dia a dia, mas quando a gente encontra gente que tá disposto, que tá junto, que tá ali, é muito bacana e é muito bom. Da mesma forma, quando isso não acontece, a gente procura acalentar, fazer com que, de forma mesmo que aos poucos, essa pessoa comece a abrir os seus horizontes para a aceitação do diagnóstico do seu filho. E a luta vem surtindo efeito, principalmente nos espaços públicos, né? Além de toda a legislação de reconhecimento de direito, reconhecimento e outorga de direitos, né? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, proferiu uma decisão muito importante reconhecendo aos servidores públicos de todas as esferas de poder, federal, estadual e municipal, o direito de redução de jornada, sem prejuízo da remuneração, para pais de crianças portadoras de TEA. Interessante. Justamente para que os pais possam se dedicar a essas crianças, possam dar um tratamento adequado, sem ter que abdicar também do seu trabalho, que é o que muitas vezes acontece. Muitas mães ou os pais abdicam do trabalho para poder cuidar. O que não necessariamente ocorre efetivamente na prática. Sim, o que é um desafio, né? Exatamente. Equilibrar os dois lados. E eu vou até tomar a liberdade de deixar um convite, né? Vocês, como um Instagram, né? Como um projeto que vocês criaram com outra intenção, mas acabaram caminhando para essa linha. As empresas que têm alguma dúvida de como gerar essa empatia, né? Da parte corporativa para com as famílias e todo o contexto em relação ao autismo e outros transtornos. Como que eles podem receber uma orientação, né? Se eles tiverem essa disponibilidade de ouvir. Basta entrar em contato com a gente através do direct, do @montando um time. A gente está disponível, geralmente sou eu ou o Gustavo, que somos literalmente quem responde em todas as mensagens. Todos os directs que chegam são respondidos, uma grande parte por mim, que peguei mais para... Porque assim a gente consegue ter uma coisa mais uniforme, porque senão um responde, depois o outro responde, então fica uma coisa muito repetitiva. Então, basta entrar em contato, nós estamos à disposição. Já estamos aí um pouquinho calejados, né? Passamos aí já por porque a gente não sai só com 2 filhos autistas, nós saímos com 5 crianças. Saem com time, né? Então, assim, todo mundo olha para mim, olha com cara de tipo... Ou acham que não é do mesmo pai, ou geralmente se tem mais algum casal, não são 5 meu, né? Um pouco fora do padrão atual, muito né? fora
do padrão atual, além de ser fora do padrão, a gente tem crianças típicas e atípicas. Então, assim, a gente está à disposição, já estamos aí um pouquinho calejadinhos, mas, assim, a gente está sempre aberto e sempre disposto a melhorar para os nossos filhos e para os Excelente. filhos de toda a comunidade. Até porque Montando um Time, inicialmente seria dos nossos 5 meninos. Vou mostrar ali pra Aqui, ó. câmera. Aí, ó. A nossa Essa é a nossa a logo. nossa logo, né? Com os 2 pais, com 5 crianças com suas cores favoritas. O Aqui Montando a um gente Time, tem que falar que o vermelho é do mais velho, a Maisarello e o verde são os gêmeos. Azul é do Mário, porque era autista, e o azul é a cor do autismo, e é a cor do autismo. E sobrou laranja pro último, que é a rapinha do Tacho. E a marca são as crianças com as carinhas tortas mesmo. E o Montando um Time, os 2 Os, somos nós dois de cabeça para baixo, olhando de cabeça para baixo. Montando um Time pode ser muito mais do que as 5 crianças, né? Podemos ser montando um time de pessoas interessadas em fazer o bem, interessadas em lutar por esse espaço, por essa conscientização e por essa educação. E a gente tem essa... Isso que nessa marca perguntar, né? É um biscoitinho, explica pra gente que ele tá aqui, ó. É uma amiga nossa que faz, ela era médica e ela hoje faz, que é a Clarissa, eu vou fazer o arroba, tá Clarissa, Clarissa Rezende Biscoitos, ela que faz pra gente, a nossa marca. E sempre quando eu preciso, ela pega e se disponibiliza e faz. E é que a gente usa, às vezes, para poder levar para alguém, dar de presente. Nossos meninos mesmo comem sem parar. E vamos deixar aqui para vocês provarem, porque é muito gostoso. Muito bom. E Florence, todo esse projeto, essa iniciativa, ela gera custos, né? Vocês têm custos com isso. E hoje, como que funciona? É uma empresa, é uma ONG, ou tem empresas que te apoiam? Não somos empresa, não somos ONG, somos nós. Somos nós, pais. Esse biscoito fomos nós que pedimos a Clarissa que elaborasse e nós pagamos por ele. A gente já fez uma vez uma campanha do Dia dos Pais para o Cruzeiro. A gente arcou com as camisas e tal. Foi uma campanha bem bacana do Dia dos Pais. Foi em 2021. Ainda não tínhamos diagnósticos, mas tudo que a gente tem hoje em relação ao Montando um Time foi tudo feito por nós. Não temos nenhum patrocínio. Não temos ninguém por trás da gente. É a gente e o nosso trabalho e a nossa luta. Excelente. Bom saber disso, porque quem está ouvindo, assistindo esse episódio e quiser colaborar de alguma forma, mesma coisa. @Montando um Time, é só entrar em contato com vocês. Estamos à disposição. E não será muito bem-vindo. É importante também. Não é só a questão, a gente, logicamente, tem esse foco atual no autismo, mas o Montando um Time não é só isso. O Montando um Time quer ser também diversão, entretenimento, dicas, porque nós somos uma família grande para os padrões atuais e a gente está buscando também entretenimento para os filhos, dicas, quais lugares são... Quais os melhores locais para você ir com uma família, com seus adaptados filhos. Ou acolhedores para receber uma família, várias crianças, etc. Então, assim, é um apanhado de várias coisas que interessam para uma família de um modo geral. Ou seja, se um pai ou mãe que está assistindo esse episódio, se ele tem um filho, é interessante ele seguir, acompanhar o Montando um Time. Será um prazer ter. Ele não vai só receber dicas, né? Estamos ali também para ouvir essas dicas, para receber dicas, receber indicações. E também colocar no nosso dia a dia. Exato. O Montando um Time começou como uma arroba para mostrar da nossa família fechado para nós. Ele não perdeu a sua essência, nós apenas abrangemos e olhamos para outros horizontes. Então, sim, as pessoas vão ver, sim, a nossa família, o nosso dia a dia, vão ter vídeos deles. Vão ver passeios, viagens, tem o nosso dia a dia lá, assim como tem informações, tem as lives com as terapeutas, as neuros,
com as pessoas que, né, Algumas dicas de rotina, de de organização, organização, porque como é que criança demanda funciona a atenção, criança. demanda Exatamente. disciplina, né? Querendo ou não, 5 a gente precisa ter um mínimo de Rotina. O disciplina para autista vive de organizar. rotina. Se você tira ele da rotina, você pode desregular ele e gerar uma crise. Então, o autista vive de rotina. E a nossa casa, como uma casa com 2 autistas, é uma casa de rotina rigorosa. E Isso é a palavra. É realmente uma rotina rigorosa. o que é Para positivo, evitar né, para as crianças isso. no sentido de disciplina Não também. só para eles, mas para os Sim, irmãos. E os irmãos são crianças que acolhem. Se você perguntar assim, mas como que os irmãos se dão? Com 2 irmãos, eles já saem quando eles veem o símbolo do quebra-cabeça. Mamãe, aqui não é o lugar para o Mário. Eles já entendi. identificam que ali tem aquele símbolo lembrando os irmãos. E eles acolhem muitos irmãos menores. Muito bom. Tudo isso é, claro, ensinado, né? O que é muito importante Sim. nesse sentido de inclusão, da forma que os pais conduzem Sim, e a as instituições. conscientização, quando ela é feita desde de Começa de cedo, dentro para de fora. dentro para fora, ela é muito mais efetiva, muito mais eficaz. E ela, querendo ou não, ela vai refletir na sociedade de um modo geral. Muito bom. E eu tô vendo aqui, a gente já tá caminhando para 1 hora de episódio e nem parece que a gente tá aqui há 1 hora falando sobre esse assunto, que assim, é tão amplo, né? Sim, E a a gente gente poderia tratou ficar bem aqui horas. superficial. E me conta sobre o futuro, o que que vocês planejam, né? Os próximos passos mesmo para montando um time, principalmente mês que vem, mês de conscientização, o Abril Azul, né? Que é um mês que está dentro desse contexto de luta mesmo, de reconhecimento e conscientização. Conscientização. Nós estamos aí ainda elaborando o que a gente vai fazer, mas aí a gente pretende fazer algumas lives e talvez um novo podcast com as terapeutas e uma neuropediatra para poder estar falando de uma forma mais técnica, porque por mais que eu seja médica, não é a minha área. A gente estamos aqui, as pessoas que estiverem disponíveis e que tiverem interesse em fazer alguma ação, estamos abertos. Gustavo pode falar mais. Nós estamos em montagem permanente do time, digamos assim, né? Sem mais filhos. Eu queria mais um, mas ele não deixou, mas tudo bem. Mas é justamente agregar pessoas, é agregar conhecimento. Tem o canal do A gente YouTube pretende que abrir um vai canal de informação e entretenimento também no YouTube. até porque os mais velhos, eles querem um canal para eles se mostrarem Se divertirem, e se fazerem divertirem. vídeos. E Legal. eles terá um canal do Montando um Time também. Ele tá para sair aí em breve. Esse podcast vai estar lá. E, aliás, vai ser o primeiro vídeo do canal, vai ser esse podcast. E vamos deixar o podcast para eles e pra gente quando a gente precisar. Vai ser mais um canal que a pessoa pode estar entrando em contato conosco. Temos o nosso e-mail também, que também está lá no Instagram. Montando um time, @gmail.com. Muito bom. Bom que é Mas- facinho de localizar. Tudo montando Montando um um time. Facebook também, montando Facebook, Muito a legal. gente tem o Facebook montando. É onde a gente consegue ter, inclusive, um grande maior número de número de interações. retorno e de interação, por incrível que pareça, porque as pessoas, os pais e mães que têm filhos, que são mais ou menos da nossa idade, são pessoas que geralmente têm mais vínculo com o Instagram, ou uma avó, uma tia, que vê, às vezes, aquelas características que estão ali nos nossos filhos, ou descritas em algum post, e fala, olha, eu reconheço isso no meu neto. Interessante. Fala, olha, de E é repente muito- isso é seria muito bom uma interessante. avaliação. E geralmente esse público, que é o público mais velho, ali a partir dos seus 50 anos, ele tá mais ali no Facebook e não necessariamente no Instagram. O E Instagram é um muito pouco mais interessante jovem. que a partir Sim. do momento que nós viramos a chave, né? Como você colocou, abrimos o Montando um Time e ampliamos esse horizonte, a gente tem recebido interações do país inteiro. Que legal. Pessoas do Nordeste, pessoas do Norte, Sul, Centro-Oeste. Até porque moramos no Sul, eu também morei em Cuiabá, então assim, a gente recebe, E tem cada as um pessoas trazendo que um a gente pouco da sua experiência pessoal.
às vezes alguma mensagem de conforto, um desabafo, que a gente tenta também entender o que está acontecendo, conversar, oferecer um ombro amigo ali no momento, entender a situação porque realmente não é fácil a Às vezes são caminhada. mensagens difíceis, são mensagens pesadas que a gente tem que pedir, às vezes, a psicóloga para ajudar, para poder Exato. responder, porque nós recebemos todo tipo de mensagem, desde mensagens alegres, como as mensagens muito tristes e mensagens que geram sinais de alerta. Então, a gente às vezes precisa da nossa psicoterapeuta para ajudar a responder. É uma Sim. luta diária, mas é gratificante a cada passo, a cada evolução ou cada feedback positivo que a gente recebe, Ele bastante o gratificante. Montando um Time é um filho que é um filho ainda. É um filho que ainda está sendo gestado. A gente ele não é, na verdade, o Montando um Time, para cortar aqui, o Montando um Time ele é um filho que nasceu e que agora ele está crescendo e está começando a alçar seus voos. Engatinhando, ele tá Engatinhando para começar a criar o seu rumo. Então, assim, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Que legal. E eu já tô até acompanhando aqui, já segui, né? @montando um time. E colocar o sininho para receber as notificações. Várias fotos da família, os meninos aqui super sorridentes. Sim, né? E um episódio só para falar de todo esse assunto é muito pouco. Mas eu já deixo o convite aqui para em breve a gente tratar outros assuntos, até sobre esse lado mesmo, do Montando um Time, sobre família, sobre dicas e sobre essa alegria, né? De ser pai, ser mãe e conviver bem em Belo Horizonte com os filhos e onde a pessoa estiver, né? Seja em qualquer lugar do Brasil. Lugar do país, exatamente. É isso aí. E Florence e Gustavo, muito obrigado, viu, pela participação. Assim, a gente que agradece. Foi um prazer receber vocês aqui. E fiquem à vontade para divulgar novamente os arrobas, telefone de contato se tiver um WhatsApp e e-mail também. Sim, o WhatsApp é 31 99645 2214. Nosso Instagram, @montando um time, no Facebook também, Montando um Time, e em breve no YouTube também, o canal do Montando um Time. Muito bom. E eu já vou deixar aqui registrado também no BH Podcast, que eu achei muito legal a iniciativa de vocês de se dispor mesmo a iniciar, né, esse projeto, de gerar essa empatia em outras empresas. E como responsável aqui da RVL, eu vou criar alguma forma da gente colocar um projeto em prática de um podcast próprio de vocês. Não sei como ainda, mas é importante a gente conscientizar as pessoas sobre esse tema. Isso é uma coisa que é muito importante. Pode parecer bobagem para outras pessoas que talvez não vivam a nossa realidade ou a realidade do outro, mas isso é uma coisa que chama empatia. Você tem que ter um pouquinho de empatia pelo outro. Você pode não ter um filho autista, mas você pode ter uma irmã que tem um filho autista ou um filho neuroatípico. Não precisa ser TDAH, não precisa ser transtorno do espectro autista, não precisa ser transtorno opositor desafiador, mas ele pode ser uma criança que tem uma outra síndrome, algum outro diagnóstico que o torna atípico, e a gente está aqui para abraçar e para poder colaborar e tentar fazer a diferença. A gente procura tentar fazer a diferença, porque eu acredito que o que a gente puder fazer para os nossos filhos vai gerar de bom para a gente e para as outras famílias. Ou também, né, como acontece em muitos casos, crianças ou adultos que sequer ainda têm o diagnóstico. Então, essa circulação, essa disseminação de informação é muito importante. Totalmente, é muito comum hoje, né? Agora a gente recebeu muitas mensagens. Olha, eu vejo meu sobrinho, meu neto é assim. Então, assim, por causa da reportagem do Minas Tênis. Então, assim, foram mais de 400 mensagens respondidas. Haters, vou te falar, eu tive um. Foi até aí, nesse caso, a gente também acionou a psicóloga do Minas para falar, olha, como que eu vou me posicionar aqui? Porque a gente também foi atacado por uma única pessoa e tudo certo. Também respondi, né? Acontece, estamos sujeitos, não somos perfeitos, né? Mas a gente está aqui para tentar fazer o melhor, para poder levar o melhor de informação, para poder tentar colaborar, ajudar nas famílias, a guiar as que não sabem aonde vão e que caminho seguir. Nós estamos aqui para poder ajudar, estamos à disposição, tanto eu quanto o Gustavo e os meus meninos também. Muito bom. E eu espero que essa iniciativa de empatia, de apoio,
venha também de outras empresas, né, que possam reconhecer essa necessidade, entrar em contato com vocês, conhecer o projeto, conhecer o Montando um Time e que sirva de exemplo para eles colocarem em prática nas instituições. Justamente, e nunca esquecer, empatia gera empatia, né? É isso As aí. pessoas têm que se abraçar. É isso aí. Muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. Primeiro de muitos episódios, eu Se espero. Deus quiser. Nós que gostaríamos muito de agradecer aqui pelo convite, pela participação, porque é uma causa justa, é uma causa importante. E acho que e eu realmente eu acredito e eu tenho certeza que isso, por mais pequeno que possa parecer, isso aqui pode parecer pequeno para qualquer pessoa, mas pra gente faz muita diferença. Com Não é um certeza. biscoito, mas eu digo É uma simbologia, né, Dani? é um símbolo de uma causa que pra gente faz toda a diferença. E faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Pode ser pouca, pode ser pouco as pessoas que a gente já chegou e já tocou e que já fizemos diferença na vida dessas famílias. Mas o que a gente pode fazer para as famílias que a gente conseguiu ajudar fez total diferença na vida das crianças. E é Muito isso que bom. importa. Muito Então, bom. estamos aí, qualquer coisa, montando um time. É isso aí. Montando um Arroba time. Montando Se um você ainda não seguiu esse Instagram, começa pelo Instagram. No Instagram você já vai localizar outras redes sociais. Eu deixo aqui o convite para você também ver esse conteúdo, todo esse conteúdo que a gente compartilha aqui no YouTube e plataformas de áudio, também no Instagram, no @BH Podcast. Você vai encontrar os melhores momentos dessa entrevista, desse bate-papo, cada dica que foi passada aqui, eu tenho certeza que vai ser útil para você assistir novamente ou compartilhar com as pessoas que você pode saber, né, que tem interesse nesse assunto também. Eu agradeço e até o próximo BH Podcast. Um abraço e muito obrigado, viu? Muito obrigada, abraço. Vem, siga a gente, vem fazer parte do nosso time também. A gente vai, com certeza, a gente vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. É isso aí. @Montando um Time. Um abraço e até o próximo BH Podcast.